Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem aparecidos todos aqueles que estão a ouvir a emissão de hoje. Não é todos os dias que no mesmo espaço temos dois cientistas, dois investigadores. Bom, na verdade três, porque Catarina Moura também é. Ela acaba de chegar, ela fez descobertas importantes. Ainda hoje descobriu a cura para a malária, Catarina. Sim, já está um pouco, também é um tema já muito investigado, não é? A malária, mas foi importante na mesma. Pronto, é Está isto. resolvido. Já está resolvido, já. Mas acho que também não é dois. Sim. Pois não. Temos cura para a malária. Por acaso temos uma pessoa cuja especialidade, que é o Miguel Prudêncio, é mesmo a malária. É verdade, eu faço investigação nessa área e, em concreto, o meu trabalho passa sobretudo, mas não só, mas sobretudo pelo desenvolvimento de uma vacina, porque, sim, existem tratamentos para a malária e até são bastante eficazes, mas aquilo que não existe é uma vacina e é consensual que, na ausência de uma vacina, vai ser muito difícil erradicar esta doença, de maneira que o nosso trabalho no Instituto de Medicina Molecular, no meu grupo, foca-se bastante no desenvolvimento Mas é de uma assim vacina. com todas as doenças? É sempre melhor ter uma vacina do que a cura? Ou é sempre mais fácil para erradicá-la do que... A cura e a prevenção são duas perspectivas complementares de combate a uma doença. Portanto, nós temos que ter forma de tratar uma doença quando ela se manifesta. Se uma pessoa está doente, temos que dispor de fármacos ou intervenções que permitam tratá-la. Mas, evidentemente, se pudermos prevenir e se pudermos evitar que a doença apareça, estamos a atuar a montante, não é? E estamos a prevenir o aparecimento da doença antes sequer de termos que pensar em tratá-la. Portanto, no caso da malária é particularmente complicado porque as intervenções que existem para prevenir a malária hoje em dia são muito à base de redes mosquiteiras e inseticidas para evitar a picada do mosquito que transmite a doença. Nas zonas onde a malária é endémica, que é sobretudo em África, é muito complicado implementar estas medidas de forma eficaz no global da população e, portanto, uma vacina eficaz contra a doença seria para conseguir prevenir a doença na população no seu todo e para eventualmente erradicar a doença. Mas esperem, não temos só o Miguel Prudêncio aqui no estúdio, temos também a Leonor Saúde. É verdade. A Leonor, estou eu. Olá, Leonor. Tu preocupas-te com a medula. A medula espinhal, A não medula a espinhal. óssea. Sim. Qual é que é a diferença? Então, a medula óssea é aquilo que nós temos dentro dos nossos ossos e que contém as células estaminais que dão origem ao nosso sangue, que é renovado praticamente todos os dias, eu diria, ou de 4 em 4 dias, ou uma coisa assim. A medula óssea é que é mais Medula falada. óssea, mais Fala falada. um pouco da Sim. espinhal. E a espinhal é aquilo que eu me interesso, é aquilo que eu estudo no meu laboratório. A medula espinhal é a medula que corre por entre a nossa coluna vertebral. Nós não conseguimos observá-la, não é? Está dentro da nossa medula espinhal, da nossa coluna vertebral. E, portanto, aquilo que acontece é que quando esta medula espinhal é esmagada ou cortada, interrompida, aquilo que acontece é que nós ficamos com falta de movimentação nos nossos braços ou nas nossas pernas, dependendo da altura em que a lesão é feita. A altura, quero dizer, o sítio onde a lesão é feita, mais anterior, mais próximo da cabeça ou mais próximo do cóccix. Já agora deixem-me dizer-vos que vocês estão aqui porque há uma campanha do vosso instituto que basicamente vai levar para a rua perguntas sobre ciência. O vosso instituto é o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. A campanha foi, entretanto, lançada. Há perguntas que vão para a rua, perguntas como por que razão não existe ainda uma vacina para a malária?
Como nasce um cancro na mama? O que é que o chocolate faz ao nosso cérebro? O que é que faz ao nosso cérebro o chocolate? Então, o É a nosso... pergunta de todas estas a que mais Logo. nos interessa. É logo. O que é que agora. faz ao nosso cérebro o chocolate? Certo, então, a cientista que trabalha nessa área e que respondeu a essa questão não sou eu, portanto espero ok. não estar a dizer nada de errado. Minha imagineira, não é? Nenhuma asneira, mas aquilo que nós sabemos é que de facto as células do nosso cérebro gostam muito de glucose. E a glucose é aquilo que existe em grande quantidade no nosso cérebro. Por outro lado, porque o chocolate, para quem gosta, obviamente, dá prazer e, portanto, esse prazer liberta uma série de moléculas que também dão bem-estar ao corpo. Mas, essencialmente, aquilo que eu acho que a nossa colega queria dizer é que, de facto, as células cerebrais gostam muito de glucose e usam muito a glucose. Glucose é açúcar em É geral, açúcar, não é? exatamente. Diz que as pessoas que normalmente quando estão com carências afetivas comem muito chocolate ou mesmo alguns desequilíbrios emocionais. Mas isso já são as pessoas mais exageradas, mas sempre ouvi dizer isto. Não sei Certo. qual é a correlação. Pode existir. Eu acho que tem a ver com o facto de dar prazer. Para quem gosta de comer chocolate, dá algum prazer. Dizem que liberta hormonas. Exato, Não é sei. isso mesmo. Não sei bem dizer Exatamente, quais. hormonas de bem-estar. E, Hormonas de portanto, bem-estar? Sim. Olha, deixa-me só dizer que a Eu vossa. acho que devia ser Já o devia repto ter para ouvido o a WhatsApp. resposta da Vanessa para agora poder responder. Chama lá. O repto para o WhatsApp podia ser o que é que vos ajuda a libertar hormonas de prazer. Não. O repto poderá. Não. Não, pode ser esse, mas eu vou lançar outro. Ora bem, Pronto. temos 2 investigadores em estúdio. Eu acho que todos nós temos dúvidas muitas. Que perguntas é que gostariam de ver respondidas? Essa questão Mas das dentro vacinas, da por ciência, exemplo. não é? Dentro da ciência. Dentro da ciência, sim, à partida. Bem, mas como os investigadores à partida sabem de tudo. De tudo, de Eh, tudo. Não é será bem verdade. assim. Não, De tudo, não sabem será de bem tudo. assim, dizem. Estes homens do Renascimento que aqui estão sabem Não é de tudo. Sim, o WhatsApp é o de sempre, usem-no, é o 96 038 6272. Os nossos convidados prometem responder a tudo o que vocês desejarem. Eles já estão a suspirar a tudo o que quiserem sobre São ciência. receitas de família e assim. E podem Que também. eles E há conseguiram dar. várias teorias conspirativas. Claro que vamos falar sobre vacinas, não é? Claro que vamos. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? 96038 6272 96038 6272. É muito bonito, é este WhatsApp que devem usar para basicamente fazerem questões ou deixarem opiniões ou então teorias conspirativas sobre ciência. É disso que falamos, sobre a campanha que chega agora à rua e que basicamente tenta responder a perguntas que as pessoas na rua queiram saber sobre ciência. Curiosamente, a primeira pessoa é de alguém que eu acho que vos diz alguma coisa. É da vossa diretora. Uma das principais características humanas é a curiosidade, a necessidade de nos questionarmos sobre o que nos rodeia. Nesta campanha mostramos que, como qualquer outro indivíduo, nós cientistas questionamos-nos o tempo todo. Mas como cientistas que somos, estamos continuamente a ser treinados para formularmos as questões mais prementes e para encontrar as respostas mais acertadas a essas mesmas perguntas. Essas respostas, obtidas de forma racional, são de confiança e, por isso, esta campanha serve também para estabelecer um elo de confiança entre os cientistas e os não cientistas, os que trabalham ao serviço de toda a sociedade no Instituto de Medicina Molecular João Lobantunes e os membros dessa mesma sociedade. Bonita declaração esta da diretora do vosso instituto. Professora Maria Mota. A professora Maria Mota. Mas há uma outra mensagem de Clara Artur. Que dificuldade é esta que parece existir em fazer chegar a mensagem da ciência, o que se faz em ciência, o que é ciência, até nós, até à sociedade? Querem responder? Podemos tentar, não é? Portanto, Sim. eu acho que essa dificuldade existe por um conjunto de razões. Por um lado, porque não há uma cultura enraizada nas pessoas, na sociedade em geral, uma cultura científica e a tal curiosidade de fazer as perguntas, de querer perceber. Depois há um problema de muita desinformação, muitas fake news, muita pseudociência, e isso tem o efeito perverso de deixar as pessoas
com dúvidas, mal esclarecidas e com muita informação errada a circular. E, aliás, esse é um dos propósitos desta campanha do Instituto de Medicina Molecular João Labantunes, é precisamente trazer a ciência até às pessoas, mas de uma forma credível, de uma forma que permita realmente um esclarecimento e promover este contacto entre os cientistas e a sociedade em geral de uma forma que seja realmente informativa. Quer já falar sobre vacinas? Podemos. Vamos a isso. A questão das vacinas é interessante neste contexto porque, infelizmente, de há uns anos para cá, nasceu, ou pelo menos ganhou alguma dimensão, um certo movimento contra as vacinas, com alegações completamente desenraizadas da realidade, portanto, aquilo a que nós podemos chamar fake scientific news. Portanto, há uma campanha contra as vacinas baseada em mitos e não em factos, e o problema é que é muito fácil difundir estas não-verdades. As pessoas vão a uns sites, às vezes muito bem feitos, inclusivamente, e acreditam naquilo que estão a ler e depois acontecem coisas como o que está a acontecer neste momento, e aconteceu há relativamente pouco tempo, de surtos de sarampo que estava praticamente, já não se via acontecer há muitos anos, e de repente começa a aparecer porque começam a existir pessoas que optam por não vacinar os seus filhos, e depois estas ideias erradas, neste caso sobre a vacinação, propagam-se, e é importante desmistificar isto, é importante transmitir a ideia e a realidade de que as vacinas são efetivamente uma das intervenções médicas mais importantes da história da medicina. As vacinas já salvaram mais vidas do que provavelmente qualquer outra intervenção médica. Eu pessoalmente diria que, a par dos antibióticos, são provavelmente as duas intervenções médicas que mais vidas salvaram. E depois há estes movimentos que nascem, não se percebe muito bem como nem com que objetivo, que tentam minar esta realidade sem qualquer base científica, e é importante desmontar isto, é importante nós, cientistas, darmos à sociedade a informação. Que tu dirias aqui rapidamente para estas pessoas que têm esta dúvida em relação à vacinação? Os argumentos são bastante simples, é o argumento da eficácia. As vacinas, antes de chegarem ao mercado e antes de estarem disponíveis para serem administradas às pessoas, passam por um processo de testes, de avaliações, que é extremamente rigoroso, e quando uma vacina chega ao mercado está demonstrada a sua eficácia e a sua segurança. E, efetivamente, a vacina é a forma por excelência de impedir que uma determinada doença infecciosa seja contraída. E as vacinas de que nós dispomos, e nomeadamente as vacinas do Plano Nacional de Saúde e outras que existem, são efetivamente extremamente eficazes e, ao contrário do que esses movimentos tentam propagandear, não têm efeitos perversos, não põem riscos nenhuns para a saúde e, portanto, são efetivamente uma arma, uma ferramenta importantíssima para mantermos uma sociedade saudável e livre de doenças que são preveníveis, porque estamos a falar de doenças que podem matar as nossas crianças, podem matar as pessoas que nós conhecemos, e que podemos evitar que isso aconteça da forma mais simples, que é vacinar as pessoas com vacinas que estão provadas de serem eficazes. Alguma vacina, sobretudo destas que se tomam em criança, que seja perigosa ou que tenha algum perigo? Não existe. As vacinas, como eu comecei por dizer, as vacinas não existem. Uns mitos que se tenta propagandear e que estes movimentos tentam propagandear é, por exemplo, o de que as vacinas causam autismo. Isso está completamente provado que não é de todo verdade. Não há qualquer correlação entre o aparecimento do autismo e as vacinas. E ainda que tal correlação existisse, que não existe, e é importante frisar que não existe, o número de vidas, o número de pessoas que são protegidas pela vacinação ultrapassaria largamente quaisquer efeitos
minoritários que contrários à saúde que pudessem existir, mas não existem. Está demonstrado, nomeadamente esta correlação entre as vacinas e o autismo está completamente desmontada pela ciência, e é importante que isto seja dito, que as pessoas percebam, para que realmente tomem as decisões certas com base em informação científica e não com base em pseudociência ou em falsa informação. Agora, uma questão sobre medicamentos que aqui é deixada. Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados. Uma das teorias da conspiração mais recente, e aqui afinal não era conspiração nenhuma, é saber-se que existem já vários medicamentos que curam a quase na totalidade muitas doenças, só que só não são postos à venda ou disponibilizados para nos curar certas doenças. O caso mais flagrante disso, penso que seja da hepatite C. Como é que, em questão de meses, passamos de uma taxa de cura de 40%, 50% para 99%? Obrigado a todos. Querem responder? Eu não me sinto muito à vontade para responder esta pergunta, porque eu não sou médica, não trabalho nesta área. Acho que esta questão que as pessoas que está a colocar que existem medicamentos que podem curar doenças e que não são colocadas no mercado por alguma questão financeira ou de conspiração, mais uma vez, eu prefiro não estar a comentar. Eu acho isso difícil. Acho que os medicamentos que existem são dados à população. Existem vários tipos de medicamentos e, portanto, existem medicamentos que são mais eficazes em certos pacientes e menos eficazes noutros pacientes, e eu acho que tem que ser o médico a fazer essa decisão. E, portanto, mais uma vez, passamos a esta questão da informação, ou seja, as pessoas podem pensar que uma pessoa toma um medicamento e outra toma outro medicamento e não percebe porque é que uma tomou outro medicamento e outra outro, mas eu acho que isto tem tudo a ver com opções médicas e, portanto, eu acredito que os médicos sabem que medicamento dar a um paciente numa determinada situação. Portanto, esta história de que nós temos medicamentos e que estamos a esconder por alguma razão, eu não sei exatamente, este ouvinte estava a falar da hepatite neste caso, eu não sei exatamente este caso, portanto eu não vou comentar muito mais. Miguel, tu tens alguma coisa a dizer? Sim, em relação à hepatite C é um exemplo interessante porque realmente existe neste momento um medicamento que tem uma taxa de cura elevadíssima. E que está disponível há relativamente pouco tempo, mas é extremamente caro. Portanto, aqui entramos naquela questão das empresas que fabricam este tipo de medicamentos inovadores, depois também precisam de um retorno financeiro do investimento que fizeram na investigação para levar aquele medicamento até ao mercado. E eu penso que o medicamento para a hepatite C é um bom exemplo de um medicamento que não é contestado a sua eficácia, mas é contestado o preço a que a empresa que o fabrica o comercializa e, obviamente, que isso coloca limitações às pessoas e também aos Estados que participam. Sim, Quanto é que custa esse medicamento? Faz ideia? Eu não quero mentir e tenho algum receio de dizer um número longe da verdade, mas é na ordem dos milhares de euros. E como é que vocês, enquanto investigadores, veem, por exemplo, neste caso muito específico, o papel dos Estados e dos Serviços Nacionais de Saúde nesta questão, não é, de fazer chegar este medicamento que é extremamente caro a um maior número de pacientes? Bom, aqui nós podíamos abordar essa questão de duas perspectivas, pela perspectiva do paciente e pela perspectiva da disponibilidade financeira do Estado. É evidente que, intuitivamente, a minha resposta a isso será sempre que o Estado tem que assegurar e garantir que um medicamento que é essencial para tratar uma doença que é potencialmente letal, o Estado tem que garantir a disponibilização desse medicamento à população. Agora, é evidente que nós não podemos ser ingênuos e pensar que a disponibilidade financeira do Estado é infinita. E, portanto, obviamente que ao nível político e ao nível dos decisores políticos há decisões que têm que ser tomadas e opções que têm que ser tomadas. Mas, mais uma vez, eu acho que é importante realçar que quaisquer decisões deste tipo, quer sejam decisões do foro terapêutico, quer sejam decisões do foro mais financeiro, económico da parte do Estado,
tem que se basear na evidência, tem que se basear na informação científica adequada sobre a real eficácia daquele medicamento, sobre a importância da introdução daquele tratamento. E é evidente que, na minha opinião, o Estado tem, em medicamentos de comprovada eficácia e em que realmente as pessoas sofrem e correm o risco de sofrer ou mesmo de morrer na ausência desse tratamento, eu acho que o Estado tem por obrigação fazer um esforço, o esforço que for necessário para assegurar que esses tratamentos chegam às pessoas. E não há nada junto destas empresas que os Estados possam fazer, quer dizer, há algum privilégio que tenham ou não? O Estado junto das empresas, eu aí já estou completamente fora da minha zona de conforto, mas eu imagino que a este nível haja contactos ao mais alto nível entre as empresas farmacêuticas que disponibilizam estes medicamentos e os próprios Ministérios da Saúde dos diferentes países. Por exemplo, no caso da hepatite C, eu lembro-me na altura, foi há cerca de 4 anos, quando houve uma decisão por parte do Ministério da Saúde em Portugal de comparticipar este medicamento, que houve, pelo menos notícias na altura nos jornais, etc., sobre alguns países, entre os quais Portugal, no fundo se juntarem para tentarem negociar junto do fabricante condições de mercado que fossem o mais favoráveis possível. Portanto, eu acho que há alguma margem. Agora, as empresas farmacêuticas que comercializam estão à procura do lucro e vão, obviamente, fazer-se valer dos seus argumentos para tentar maximizar esse lucro. Olha, não podemos fugir a isso. Uma questão que nos chega sobre as vacinas ainda. Bom, é um tema que as pessoas realmente... É um tema que as pessoas gostam de debater. Deixem cá ver se conseguimos ouvir. Eu gostava muito, mas não está. Entretanto, aqui no Facebook há pessoas a perguntar se estes investigadores acreditam que pisámos a Lua, que o homem pisou. Pois. Eu vou deixar essa para a Leonor. Uau! Se estes investigadores, eu só posso falar por mim, eu acredito que sim, porque é que não havia de acreditar? Ora bem, bom, ótimo argumento. Porque é que não Porque havia não, de não é? acreditar? Porque não? Deixa-me colocar então aqui esta questão sobre... E acho espetacular termos conseguido fazer pisado isso. a Lua, sim, acho que é realmente um passo fantástico. Eu também acho espetacular. E em breve acho que vamos pisar Marte. Há planos para isso. Estou muito curioso. Deixem-me... Então, essa mensagem, é não agora. sei. Agora é que é. Olá, boa noite. Eu gostava de saber como é que é possível os pais não vacinarem as crianças e as escolas não se aperceberem porque é necessário o boletim de vacinas para inscrição e matrículas. Portanto, como é que é isto possível? Olá, boa noite. Fala Pedro Ferreira de Abrantes. Há vários mitos em termos de lobbies dos grandes fabricantes de medicamentos impedirem ou não estimularem tanto a investigação no desenvolvimento da cura de certas doenças, porque ganham bastantes dólares, direi eu, a fornecer os medicamentos para não o tratamento, mas melhorar as condições de vida dos doentes. Estou a falar agora, lembro-me da SIDA. Acho que dizem que não existe tanto desenvolvimento na vacina para a cura da SIDA porque os laboratórios ganham muito dinheiro com os medicamentos para os doentes com SIDA viverem ou prolongarem a sua vida, mas não necessariamente curarem a SIDA. Isto é correto? Existem mesmo estes lobbies ou é mais um mito urbano? Olha, podemos começar por aqui. Isto é uma das teses que mais vezes ouvi, não é? Sim, Avança, Miguel. Não, por favor, estou a falar muito mais do que Não, avança. Essa questão da medicação para a SIDA realmente tem sido muito discutida e é realmente verdade que atualmente existe medicação eficaz, mas que tem que ser tomada cronicamente, tem que ser tomada a vida toda para manter a carga viral sob controle e, portanto, hoje em dia a SIDA, ou vamos ver, a infecção pelo HIV já não é uma sentença de morte, mas efetivamente requer um tratamento prolongado ou um tratamento eterno. Portanto, e isso leva a que haja realmente estas teorias de que se calhar até haveria maneira de evitar ou de impedir que a infecção pelo HIV, mas que as companhias farmacêuticas preferem optar por um tratamento
que lhes vai dar um retorno financeiro permanente e eterno, em vez de uma vacina que resolveria o problema, mas com menos retorno financeiro. Eu não tenho dados. Não tenho dados para dizer, sim senhor, eu sei que está uma vacina para a SIDA disponível, mas que há uma opção consciente para não fornecer. Eu não tenho dados para dizer isso. Percebo qual é o racional de quem alega que eventualmente é mais vantajoso para as empresas farmacêuticas fornecerem medicamentos a vida toda do que vacinarem as pessoas. Eu percebo de onde é que vem essa teoria, mas eu não tenho dados para dizer se isso é verdade ou não é verdade. A primeira pergunta. Sim. Em relação à primeira pergunta, como é que é possível? É uma pergunta que eu me faço muitas vezes, não é? Como é que é possível? E isto leva-nos a duas questões que eu acho que são super importantes e que eu já agora gostava de referir. Uma é a questão de se considerar que vacinar os nossos filhos é uma atitude, é uma decisão própria, porque é o meu filho e, portanto, eu faço o que quiser. Isso, desde logo, não funciona assim, porque o facto da pessoa ser pai ou mãe de uma criança não lhe dá o direito de tomar decisões que podem prejudicar a vida daquela criança. Mas vamos deixar de lado a questão de estar ou não a tomar uma decisão que é benéfica para o seu filho, mas vamos pensar em termos de sociedade. As vacinas funcionam porque existe uma coisa que se chama a imunidade de grupo. Porque se eu estiver rodeado de pessoas que estão vacinadas, há como que um escudo protetor para aquele agente infeccioso, para aquela comunidade. Quando começam a existir elementos daquela comunidade que não estão vacinados, há uma porta de entrada para aquele agente infeccioso e a possibilidade ou a probabilidade dessa infecção se propagar dentro daquela comunidade que estamos a falar aumenta exponencialmente. Portanto, não vacinar uma criança é mais do que uma decisão egoísta ao nível da criança, é uma decisão egoísta ao nível do meio em que essa criança circula, porque os colegas na escola, as pessoas, as outras crianças com quem essa criança não vacinada contacta, vão estar mais expostas a uma eventual doença infecciosa porque aquela criança não está vacinada. Portanto, não é só eu faço o que quero porque o filho é meu, isto tem implicações ao nível da sociedade. E isto leva-nos à segunda parte da questão que a ouvinte colocou, que é, então, porque é que as escolas deixam e qual levanta a questão da obrigatoriedade. Como penso que os ouvintes sabem, em Portugal não é obrigatório, portanto há um plano nacional de vacinação, mas não é obrigatório cumprir esse plano de vacinação. No entanto, nós temos em Portugal uma taxa de adesão, uma taxa de vacinação extremamente elevada, acima dos 90-95%, nomeadamente em relação ao sarampo. E daí que, mais uma vez, é uma decisão política, pode chegar um momento em que as entidades que tomam estas decisões digam não, pronto, temos mesmo que tem que ser obrigatório porque de outra maneira estamos a pôr em risco demasiadas pessoas. Até hoje não se tornou obrigatório porque a taxa de adesão é bastante elevada e eu pessoalmente preferia que não tivesse que passar a ser obrigatório porque a população tem suficiente consciência da necessidade de vacinar para que não seja necessário obrigá-la a fazê-lo. Mas se realmente começar a haver um conjunto significativo de pessoas que optam por não vacinar, se calhar tem que se repensar esta questão da obrigatoriedade a bem de todos. Olha, deixa-me só perceber se eu consigo aqui no computador colocar uma nova mensagem sobre esta temática. Não vou conseguir. Fiz aqui uma enorme asneira informática, não sei como é que vou sair daqui. Mas temos aqui dois investigadores, eles vão resolver isso certamente. Sim, claro. A ciência resolve imensa coisa. Não. Bom, já agora muitas pessoas aqui a colocarem questões sobre as vacinas. Eu lembro que nós estamos a falar sobretudo da campanha do vosso instituto que vai percorrer as ruas de todas as cidades de Portugal. Não sabem? Não imagina? Todas as cidades, não sei. Lisboa, com certeza. Aliás, já está a percorrer a cidade de Lisboa. Nós estamos nos metros, estamos em algumas das rotundas da cidade de Lisboa, onde temos cartazes que esperamos que sejam suficientemente apelativos, não só pelas imagens que nós escolhemos, que são imagens
muito bonitas do nosso trabalho, ou seja, o nosso trabalho, talvez as pessoas não saibam, por incrível que pareça, criam imagens lindíssimas, que são quase obras de arte, eu diria. E depois, para além desta imagem, nós temos sempre uma pergunta que nós tentámos que fosse uma pergunta simples, que as pessoas tivessem curiosidade em saber a resposta. E depois, associado a essa imagem e a essa pergunta, nós temos um QR Code que as pessoas com o seu telemóvel podem simplesmente aproximar e saberem qual é a resposta àquela pergunta, porque é um cientista do nosso Instituto, do Instituto de Medicina Molecular, que está a dar essa resposta. E o que nós tentamos fazer é responder a essa pergunta com uma linguagem simples e que seja fácil das pessoas entenderem. Mas que perguntas é que tem? Assim, lembras-te de alguma? Por exemplo, a minha pergunta. Claro, que é? A minha pergunta é, porque é que nós... Já não me lembro exatamente da pergunta, mas pronto. A ideia é, porque é que nós, seres humanos, não conseguimos regenerar a nossa medula espinhal? Ok, que é a tua área específica, não é? Olha, chegou agora aqui um investigador Nuno Calado. Ele chegou para resolver. Já viste aqui um problema? Já vi, tens aqui um grande problema, sim senhor. Quem é que fez este problema? Nuno Calado nunca foi o próprio computador. O próprio computador. É a segunda vez que este... Ganhando uma autonomia inexplicável, cria aqui um sarilho difícil de explicar, não é? É chamado eletrodoméstico. A segunda situação mais grave de toda a experiência profissional de Nuno Calado. É verdade. Aqui como investigador e técnico. Investigador da rádio, Nuno Calado. Já resolveste? Sim. Basicamente, vamos mandar abaixo o sistema. É isso. Vamos a... aquele como induzido tão útil. Era bom que a ciência também fosse assim, às vezes tão simples, que era só on, off e a tentar perceber, não é? Mandar abaixo o sistema e tipo, descobrir depois como é que se funciona, para funcionar, não é? Exato. Mas a ciência não funciona assim. Não funciona. Por que não? Por exemplo, uma coisa que faz muita confusão às pessoas, que são os cientistas, os investigadores, que passam uma vida inteira a investigar sobre alguma coisa e, na verdade acabam por não descobrir nada. Não, descobrimos sempre qualquer coisa. Até pode descobrir que, na verdade... Não, mas é verdade. Na verdade, aquilo que nós fazemos é colocamos perguntas, não é? O mote desta campanha é fazer perguntas. E a verdade é que nós temos... Não é um mote da filosofia. Certo. Nós temos que fazer as perguntas certas, não é? Porque não vale a pena estar a fazer uma pergunta que não faz sentido. E, portanto, a primeira coisa é fazer a pergunta certa. Fazer uma boa pergunta. Aliás, vocês como entrevistadores sabem como é que isso é, não é? Se vocês não fazem as boas perguntas... especificamente não, exato, porque não somos fraquinhos, mas exato, há outros que sabem muito bem. O investigador também tem que saber fazer as perguntas certas, porque tem que ter os instrumentos certos para responder à sua pergunta. E, portanto, no final, pode chegar à conclusão que, de facto, a sua pergunta não foi bem formulada porque... a resposta que tem vai contra aquilo que ele tinha pensado inicialmente com a sua pergunta e, portanto, tem que fazer uma nova pergunta. Portanto, nós descobrimos sempre qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa negativa. E vão riscando hipóteses, não é? Que claro, é uma coisa também muito importante. Claro, exatamente. Portanto, a nossa investigação faz-se assim. É muita frustração, muitos dados negativos, mas continuar sempre, até que um dia... aquele momento eureka, não é? Vocês já tiveram, assim, momentos eureka na vossa carreira de investigadores? Sim, há eurecas espetaculares que dão prémios Nobel, não é? E há eurecas um bocadinho mais... Mas assim, uma que se lembrem nas vossas carreiras e que vos tenha deixado particularmente Miguel, tu em relação contente. à malária e tu, Leonor, em relação à medula espinhal. Eu acho que ainda não tive assim nenhum momento super eureka em relação à medula espinhal, mas quando estava a trabalhar noutra área... eu tive um momento que adorei ver o resultado, quer dizer, já tive vários, mas pronto, este aqui que eu me estou a lembrar, porque era também mais jovem, era estudante, naquela altura estudante de doutoramento, e descobri como é que um embrião consegue fazer um corpo perfeito, no sentido de ter, isto vai parecer um bocado estranho, ter uma cabeça, um tronco, tudo alinhado de uma maneira perfeita. Porque até à altura não sabia muito bem o que é que controlava o desenvolvimento da parte mais anterior, da parte mais posterior. Então esse foi um momento que eu achei espetacular quando descobri como é que isso era possível. E tu, Miguel? Eu diria que provavelmente o momento mais marcante da minha carreira de investigação na malária foi quando surgiu a ideia para o conceito da vacina que nós temos vindo a desenvolver. Portanto, nós... não sei se vai haver oportunidade de falar nisso, mas muito brevemente
temos vindo a desenvolver uma estratégia de vacinação contra a malária que é um bocadinho diferente de todas as outras que têm sido tentadas até agora e passa por uma ideia assim um bocadinho invulgar. E acho que foi precisamente num diálogo entre a professora Maria Mota, com quem eu, no grupo de quem eu na altura trabalhava, e uma conversa entre ela e eu, que surgiu a ideia que depois começou a ganhar forma e que depois se transformou numa candidatura para financiamento que eu submeti na altura à Fundação Gates e daí nasceu aquilo que hoje é digamos que o meu bebé da investigação. E que ideia que é que foi a vacina. essa? Queres mesmo que sim, eu... sim, claro. Abreviada, não é? Não, estamos cheios de mensagens. Comunicar com o público agora. Essa ideia super científica. Ok, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para ver se a mensagem passa facilmente. Portanto, uma das estratégias de vacinação mais eficazes ou mais promissoras que existem contra a malária é pegar no parasita que causa a malária nos seres humanos e atenuá-lo de alguma forma, pode ser feito por irradiação, há outras formas de o fazer, e administrar esse parasita atenuado como agente de vacinação. Qual é o problema disto? Isto é bastante eficaz. Que é uma coisa que se faz com muitos e é uma coisa que se faz noutras vacinas doenças, também. não é? Qual é o risco potencial disto? É que esta atenuação tem que ser 100% eficaz para que o parasita fique realmente atenuado e seja capaz de despoltar uma resposta imunitária, ou seja, que as pessoas reajam contra a vacina, façam anticorpos e, obviamente, nós não queremos que o agente de vacinação possa causar doença. Bom, estas vacinas são bastante eficazes, mas nós começámos a pensar até que ponto é que poderíamos fazer uma vacina do mesmo tipo, mas que garantisse em absoluto que independentemente da atenuação, essa vacina seria sempre segura de administrar sem qualquer atenuação adicional no parasita. E então, qual foi a nossa ideia? Existem parasitas da malária que causam malária nas pessoas, mas depois também existem parasitas da malária que causam malária noutros vertebrados, como por exemplo em roedores. E os parasitas da malária que causam malária nos roedores não causam doença nas pessoas, mas são muito parecidos uns com os outros. E como são muito parecidos, nós pensámos assim, bom, se calhar, se nós inocularmos ou injetarmos ou administrarmos o parasita que causa a malária nos roedores, ele é suficientemente parecido com o outro para que o nosso sistema imunitário responda contra o parasita humano. Mas fizemos uma coisa ainda mais elaborada do que esta, que foi alterarmos geneticamente o parasita de roedores para o pôr a expressar proteínas do parasita humano. Ou seja, é como se nós mascarássemos o parasita de roedores de parasita humano. E desta maneira a nossa ideia é iludir o sistema imunitário, administramos-lhe o parasita dos roedores, o sistema imunitário julga que está a ver o parasita humano, faz anticorpos contra o parasita humano e um dia mais tarde, quando for exposto ao parasita humano, já tem as armas necessárias para o combater. Portanto, há bluff na ciência também. Há bluff. Exatamente. É um bluff. É um bluff. É bom. Olha, deixa-me só dizer que, entretanto, estamos entupidos de mensagens. Claro, foi muito claro. Foi muito claro, eu gostei. Foi uma grande Temos ideia. muitas mensagens, vamos ouvir algumas. Boa tarde, Alvin, boa tarde, convidados. Eu queria saber o que é que os convidados têm a dizer acerca desta questão, que não sei se é mito ou se é realidade. O facto de se tomar a vacina, por exemplo, da gripe, todos os anos, não diminui um pouco o seu efeito por causar uma espécie de habituação no nosso corpo? Era isso, obrigada. Também já ouvi esta. É para responder já ou vem mais? Sim, espera aí. Então, sim, vamos colocar aqui mais duas. Olá, Alvin, Catarina e convidados. Eu venho repor a minha honra. Eu sou ouvinte de ontem, a ouvinte interesseira que queria bilhetes para ir ver a Aline Frazão, Catarina Severino, e portanto venho repor a minha honra e fazer uma declaração pública de amor à prova oral. E eu acho que a maior declaração que posso fazer é dizer que giro o do meu dia de maneira a chegar às 7 da tarde ao meu carro para ir ouvir a prova oral para casa todos os dias. Além disto, tenho também uma questão para os investigadores. Eu sou da área das ciências sociais, estudo as comunidades chinesas em Portugal e gostava de saber se na área das ciências médicas a precariedade é tão grande quanto nas ciências sociais em termos de bolsas de investigação e falta de direito ao subsídio de desemprego quando a bolsa termina. Obrigada. Olha, eu gostei muito desta mensagem. Da parte que me toca, Beijos. sinto que a tua honra foi me absolutamente defendida
e ficamos teus fãs. Sim. De tal forma Beijinhos. que eu e a Catarina te vamos convidar ainda hoje para te juntares a nós. Ainda hoje. Ainda hoje, a partir das 9h30, onde? Onde, Catarina? Na Gulbenkian. Na Gulbenkian, onde eu e Catarina vamos apresentar isto. E a entrada é livre. Prémios Novos 2018. A cerimónia que premia os novos talentos. Samuel Lúria, Bruno Aleixo, Jovem Conservador de Direita, Manuel João Vieira, Alice Joana Gonçalves e Xana Novaes. Quarta-feira, 28 de novembro, 21h30. Gulbenkian. Apresentação de Fernando Alvim e Catarina Moura. A entrada é livre. Apoio RTP. Somos nós daqui a 1h30 Sim. estaremos na Gulbenkian, a entrada é livre, estão todos convidados. Vamos ter Bruno Aleixo, Samuel Lúria, Jovem Conservador de Direita, Manuel Alice João Vieira. Joana Gonçalves e Xana Novaes e também o Manuel João Vieira. São os prémios novos da edição de 2018. Ora, antes disso, deixem-me só dizer que estamos a receber muitas, mas muitas mensagens Isso é bom do sinal, sexo ou não? feminino. Eu acho que é, normalmente, sim, às vezes pode ser preocupante, mas eu acho que é bom sinal. Olá Alvin, olá convidados. Eu não tenho a minha vacina do tétano em dia há mais de 15 anos. Sim, bem mais do que 15 anos. Já tive cortes, já estive em contacto com a terra, com vidro, com ferrugens. Nunca se passou nada. Terei tido sorte, faço parte de uma pequena percentagem, estou em grande risco, devo tomar mesmo a vacina. É que eu tenho pavor a agulhas. E Os agora, nossos investigadores estão chocadíssimos com este. Isto é Então, preciso resolver-se rapidamente, já porque viram? eu também conheço muita gente que tem essa vacina em atraso. É E eu estou verdade, preocupada é verdade. com A vacina eles. do tétano, esta é uma boa pergunta. A vacina do tétano, como todas as outras, deve ser mantida em dia, obviamente. É claro que o tétano não se transmite por via aérea, não se contrai dessa forma. Como é que Mas, se evidentemente, transmite o tétano? O tétano é precisamente através de contacto com sangue ou com, nomeadamente, ferrugem, terra. Portanto, e aí pode ser contraído. De maneira que é vulgar quando uma pessoa faz um golpe profundo, nomeadamente com ferro ferrugento, que se vai ao hospital e imediatamente lhe vão perguntar se tem a vacina do tétano em dia, e se não tiver vão lhe dar a vacina. Obviamente que se estiver em dia, melhor ainda. E se a nossa ouvinte tem medo de agulhas, mais vale despachar isso de uma vez por todas. Sim. Do que depois um dia ter o golpe e ainda ter que levar uma pica por cima. Beber 2 whiskies. Uma pica, já não sei havia se é esse termo. possível, mas não sei se é possível ir assim meio sonolento, neste caso, para essa situação. Mas Vocês têm pânico eu faria isso, beberia 2 whiskies, não é? E depois ia. Que eu não faço, sabes? Tu? Eu não faço. Olhaste para mim com um ar, eu não quem faço, já fez eu não isso? faço, não faço, mas sempre que há qualquer tipo de sei lá, tenho que tirar sangue, tudo tem que ser muito rápido. E não muito podes rápido. beber 2 whiskies, acho Eu Não se calhar posso, não podia posso. acrescentar só uma coisa. Eu acho que se calhar o facto de nós estarmos a ter tantas perguntas sobre vacinação. Quer dizer que há muitas dúvidas. Exatamente. Significa que há muitas dúvidas, significa que há muita desinformação e se calhar realmente os cientistas e os médicos, neste caso, deveriam fazer um esforço maior por... Lá está, olha. Reparem, é porque a comunicação não está a chegar às pessoas, Não está a não chegar é? às pessoas. Por exemplo, aquele ouvinte falava porque que os professores, como é que os professores podem alguma vez aceitar alguém... Se calhar é preciso fazer ações de formação com os professores nas escolas para explicar às pessoas de maneira simples porque é que a vacinação é tão importante. Porque o que eu sinto muitas vezes é que esta pseudociência vinga porque eu sinto que estas pessoas têm voz e falam muito e os cientistas não falam tanto, porque normalmente também têm uma linguagem mais complexa, mais hermética. É possível. E não conseguem chegar tão facilmente às pessoas. Por isso é que esta campanha, é uma campanha que começou com este evento, mas nós queremos fazer muito mais coisas porque nós achamos que de facto os cientistas têm que também eles próprios aprender a falar com uma linguagem mais simples e chegar às pessoas, não se esconder nos seus laboratórios e não comunicar aquilo que fazem. Já agora querem responder muito rapidamente à outra ouvinte que falava também das vacinas e do facto de o nosso corpo poder criar habituação À vacina da gripe. à vacina da gripe. Isso tem algum sentido? Eu acho que não, mas eu não sou especialista em vacinação, portanto eu vou passar a bola ao Miguel, mas eu acho que aquilo que os cientistas fazem é que fazem uma... Portanto, eles veem que estirpes, que tipo de vírus é que estiveram aqui em Portugal no ano passado e que provocaram gripe, e depois fazem, no fundo, um aglomerado daquelas estirpes que estiveram cá o ano passado, infectam e vacinam as pessoas este ano. E vão fazendo assim, portanto, como os vírus estão sempre a mudar,
Não é, Miguel? É Diz lá exatamente tu. isso. Eu acho que não há esse perigo de habituação. Não há, porque a vacina para a gripe não é igual de um ano para o outro. Exato, é sempre diferente. A vacina para a gripe Está é disponível. adaptada à estirpe que se considera mais preocupante num determinado momento. Agora uma questão sobre Olá, boa farmacêuticas. noite. Meu nome é Vítor Caldas. Gostava de saber se é verdade, se não fazem um medicamento para a cura do cancro, da sida, porque as farmacêuticas não querem. Será que isso é verdade ou é mais um mito? Boa noite. E obrigada para o oral. Eu não sei se vocês têm noção. 15 ou 16 anos. Agora estou perdido. É 15. Vocês têm noção que esta é a tese conspirativa mais vezes ouvida, que os laboratórios farmacêuticos não querem que a cura seja descoberta porque o que lhes interessa de facto é ter um medicamento que prolongue essa doença e que não a cure, porque então... Sim, claro que as indústrias farmacêuticas não são santinhos, não é? Não vamos estar aqui a dizer o contrário. Claro que sim, o Miguel já disse isto, eles regem-se pelo dinheiro, pelo lucro. Agora, nós não temos uma cura para o cancro porque, efetivamente, o cancro não é uma doença. O cancro é uma mistura de muitas doenças, é algo muito complexo que nós precisamos muito de investigar. E é complexo, não é fácil, não é? Porque tem muitos fatores. Deixem-me ouvir aqui a Inês Domingos. Esta é uma pergunta para a Leonor Saúde. Eu gostava de saber qual é que é, no final das contas, a vantagem de se usar um animal como o peixe zebra para estudar uma coisa tão complexa como a regeneração da medula. O que é que estes resultados de facto vão poder ajudar pessoas que não andam? Sim, de facto, o trabalho que nós fazemos no meu laboratório fazemos com mamíferos, com roedores, com ratinhos, mas também usamos o peixe zebra. E a razão porque fazemos... O peixe zebra deve odiar-vos, não é? Não. Toda a comunidade de peixe zebra, não é? E dos ratinhos? Não, claro que não. É tudo feito com muitos cuidados. Mas eles vivem, é isso? Eles estão vivos. Estão vivos, está tudo vivo. Está tudo vivo. Então, basicamente, a razão por que nós usamos este peixe zebra é porque ele tem uma capacidade extraordinária que os mamíferos não têm. Quando a medula espinhal fica lesionada, eles deixam de nadar durante 2 semanas, 3 semanas, e após isso começam a recuperar a sua função e conseguem nadar novamente. Eles regeneram a sua medula espinhal. E ficam deitados assim no fundinho do aquário, é isso? Depende. Estou a dormir, Catarina. Ficam assim deitadinhos? Depende ao nível a que a lesão é feita. Se a lesão é mais cá em baixo, eles ainda têm estas barbataninhas aqui à frente, ainda conseguem mexer, portanto eles conseguem nadar alguma coisa, só que não nadam tão bem. Peixe zebra. Se tivessem todas Pobre as suas peixe barbatanas. Eu não gostava de ter peixe zebra. Portanto, eles conseguem regenerar. Então, aquilo que nós tentamos... Eles conseguem regenerar, isso que é a mensagem Não, é incrível. E não é só a medula espinhal, eles conseguem regenerar todos os órgãos. É disto que nós estamos à procura, Alvin. É isto, nós queremos no fundo para ser nós. um peixe zebra. Exato. Deixa-me ouvir aqui. Sim, Pronto, então o que é que eu acho que nós podemos aprender? Se nós aprendermos como é que este peixe consegue fazer isto, que é extraordinário, vamos tentar perceber então como é que vamos conseguir ativar estes processos num ser que não consegue fazer isso. Que não é o peixe zebra. Que não é o peixe zebra, obviamente, mas que somos nós, por exemplo. Olha, aqui uma mensagem muito rápida do Carlos Gostei Almeida. muito de ver o anúncio do IMM e parece-me fundamental que se promova a ciência que é feita em Portugal junto daqueles que mais contribuem financeiramente para a sua execução. Bem falado. E aqui alguém elogiar também a campanha. Eu adorei a campanha do IMM. Achei que estava muito giro e é ótimo ver a ciência aproximar-se da sociedade e dar-lhes informação verdadeira. Bem, uma coisa podem estar certos. Este é o programa que teve mais participações femininas de que eu me recordo nos últimos 15 anos. Ora, muito boa tarde a todos. Parece-me que a minha questão é bastante pertinente. Eu hoje li uma notícia que dizia que o futuro de uma relação amorosa pode ser definido pelo nosso tipo de sangue. E esta, hein? O que é que os cientistas dizem sobre isto? É mentira. É mentira. O que é que acham?
Isto é o sentido. Sei lá, não sei. É baseado em quê? É A um bocado difícil. A ciência também Vamos realmente lá ver tem uma muitas coisa. fake news, não é? Sim, mas estas questões são um bocado difíceis para nós estarmos a... Sim, mas neste caso Eu não sei como é que assim vocês tão ainda não complicado. disseram não. Eu acho não sei que como é que neste ainda caso não é assim disseram tão não. difícil responder. Acho que isso não tem mesmo. Não tem Não, mas o que eu nexo estou só a nenhum. tentar dizer é que é um bocado difícil estar a responder a este tipo de questões quando não há nenhuma base ou quais são os fundamentos que a pessoa tem para estar a dizer isto, Olha, não é? eu tenho a certeza de algo, que é quando eu quiser ter participação feminina assim em catadupa, é sobre ciência que irei falar neste programa. Olhem só esta mensagem. Boa tarde, Alvin. Boa tarde aos convidados. Antes de mais, quero dar os parabéns aos investigadores do MM que estão presentes, porque acho que é extremamente importante comunicar ciência, mas também importante é comunicar o estado atual da ciência em Portugal, o quão problemática é a precariedade dos investigadores. Eu própria já fui investigadora e tive de abdicar desta profissão porque realmente é muito complicado. Não sei se os presentes querem comentar este estado da ciência em Portugal, mas fica aqui a minha contribuição. Há pouco tivemos uma intervenção de uma ouvinte, a tal que Sobre a queria repor a investigação. honra, que também falava um Sim. pouco sobre isto. Sobre a investigação em ciências Então, sociais. sobre não é? as dificuldades também de financiamento que vocês têm. Sim, é verdade, isso é tudo verdade. Nós temos dificuldades de financiamento, temos precariedade no trabalho, sem dúvida, não é? Este governo agora tentou, ou disse que ia tentar reverter esta situação, mas a verdade é que as políticas são feitas de um modo pouco articulado e depois no final eu acho que criaram mais confusão e mais problemas do que propriamente resolveram os problemas da ciência. Portanto, eu acho que, à semelhança daquilo que acontece com as ciências sociais, a nossa área tem exatamente os mesmos problemas. Eu posso complementar isto falando naquilo que eu acho que é um dos diversos problemas que existem a nível do financiamento da ciência em Portugal. Portanto, temos por um lado esta questão do financiamento dos cientistas e, portanto, das carreiras científicas e da precariedade nestas carreiras, mas depois temos o problema do financiamento da ciência propriamente dita, do financiamento dos nossos projetos científicos. E eu penso que é um dos maiores problemas com que nós nos confrontamos é a irregularidade do financiamento científico em Portugal, porque nós temos os projetos são submetidos à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que depois são submetidos a um processo de avaliação e são ou não são financiados. O problema é que nós nunca sabemos quando é que vai abrir o próximo concurso para projetos da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nunca sabemos se vai abrir este ano, se vai abrir para o ano. E qual é o efeito que isto tem? O efeito que isto tem é que as pessoas vivem permanentemente sem terem garantia nenhuma de que vão ter financiamento para o seu trabalho científico a médio prazo. E depois tem o outro efeito perverso, é que como nunca se sabe quando é que vai abrir, quando abre concurso da FCT para projetos, toda a gente concorre e são milhares de projetos submetidos, o processo de avaliação é extremamente demorado, a gente submete um projeto, por exemplo, agora, e só daqui a um ano é que vamos ter o resultado da avaliação e só daqui a um ano e meio é que vamos começar a receber o financiamento, quando isto tinha que ser uma coisa tão simples como abrir um concurso para projetos todos os anos, na mesma data, ainda que, consoante a disponibilidade financeira e orçamental, pudesse haver um orçamento maior ou menor num determinado ano e no outro ano havia mais, mas todos os anos abria. E se calhar em anos de vacas mais gorduchas abria com um orçamento maior, nos outros anos abria com um orçamento menor, mas a gente sabia que podia contar com aquilo. Olha, está a chegar outubro, está a altura dos projetos. É assim que acontece nos outros países e os orçamentos também flutuam nos outros países. Deixem-me colocar aqui uma opinião que entretanto nos chegou. Deixem ouvir. Boa noite a todos. É só para dizer que eu não vacino os meus filhos. Mas é porque ainda não tenho filhos. Se tiver, é óbvio que vou vaciná-los. Sou estúpido. E faz muito bem. Muito logo, bem, logo parabéns. Houve aqui um momento de tensão. Houve aqui um momento, não vamos esconder que houve aqui um momento de tensão, mas está resolvido agora. Foi uma boa, não se respirou foi uma boa durante mensagem. Pensámos logo que esses filhos tinham todas as doenças do mundo. Olha, já agora, nesta campanha que vai durar até quando?
Eu penso que a campanha tinha a duração total de 1 mês, não sei se estou enganado. Sim. Penso que foi o que nos foi transmitido e que já começou há cerca de uma semana e meia, 2 semanas, sim. Portanto, deve durar mais 2 semanas, entre 2 e 3 semanas. Olha, como é que as pessoas podem interagir com esta campanha? Ok, a campanha está na rua. E se as pessoas não estiverem na rua, como é que podem saber mais? Podem aceder ao Facebook do IMM, todos os vídeos que, como a Leonor estava a explicar, cada cartaz tem uma pergunta com um QR Code que linka para um vídeo com a resposta àquela pergunta dada por um cientista. Esses mesmos vídeos estão disponíveis no Facebook do IMM, no site do IMM. Portanto, se a pessoa não andar pela cidade, ou se não viver em Lisboa, por exemplo, e tiver curiosidade de saber quais são as perguntas e quais são as respostas, pode perfeitamente aceder a todas elas na internet. Sim, e se tiver perguntas, pode fazer perguntas. No nosso site haverá sempre alguém para responder. Muito bem, eu quero me despedir de ambos, à Leonor Saúde e ao Miguel Prudêncio. Espero que as vossas investigações em relação à medula espinhal e à malária corram bem e que em breve ganhem um prémio Nobel. Sim. Bom, eu e a Catarina Moura, mais uma vez convidamos todos aqueles que nos estão a ouvir, se realmente quiserem juntar-se a nós, podem fazê-lo. Daqui a 1h30 estaremos a apresentar os prémios novos na Fundação Carlos Gulbenkian. Será no Auditório 2, a partir das 9h30, com a Samuel Lúria, Bruna Leixo, também com Manuel João Vieira, ainda a jovem conservador de direita, e Alice Joana Gonçalves e Xana Novaes. Quanto a nós, estamos conversados. Muito obrigado pela oportunidade de virmos até aqui conversar. Então, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.